Boa tarde, irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos dar continuidade à segunda parte da nossa série de reflexões, cujo título é Famílias em Busca da Terra Prometida, Canaã. Vimos anteriormente, na primeira parte, onde fica a nossa terra prometida. Onde fica a Canaã do século 21? Onde fica a sua Canaã? Onde fica a minha Canaã nos dias de hoje? Canaã é o ambiente de bem-estar que obtemos da nossa maneira santa de viver, da medida da nossa fé, do nosso agir, do nosso falar e da verdadeira paz com Deus, fruto da nossa paternidade obtida por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Esta Canaã deveria ser o local em que vivemos, no nosso lar, no nosso bairro, na nossa comunidade, no nosso trabalho, em qualquer lugar em que estejamos. Terminamos a primeira parte no domingo passado falando e perguntando o que está impedindo você de entrar em Canaã. Vimos as 5 razões que impediram aquela geração má do povo de Israel de entrar em Canaã: a cobiça, a idolatria, a imoralidade, o pôr ou colocar Deus à prova e a murmuração. Hoje nós vamos esmiuçar cada uma dessas razões. Veremos a seguir como essas 5 atitudes, essas 5 práticas se relacionam entre si. Nós vamos, conforme estivermos falando sobre o assunto, vendo como elas estão relacionadas, como os assuntos vêm e voltam em cima dessas 5 atitudes que impediram aquela geração má de entrar na terra prometida, Canaã. E para cada uma dessas 5 atitudes, nós vamos ver os seus desdobramentos. E esses desdobramentos, eles são os responsáveis de muitas coisas maléficas na nossa vida. Primeiro, vamos analisar a cobiça. Será que nós ainda não entramos em Canaã por causa da cobiça? Meus irmãos, a cobiça é pecado da busca constante em satisfazer o nosso ego, os nossos desejos, as nossas vontades, a qualquer preço, às custas de Deus e às custas das pessoas, sejam elas quem for. Não importa. Importa que eu consiga, importa que eu quero muito fazer, que eu quero muito ter, que eu quero muito ser. Está predominantemente relacionada ao egoísmo, que está na contramão do amor, citado no capítulo 13 aos Coríntios por Paulo. Egoísmo. O amor não é egoísta. Aos desejos pecaminosos da carne. São cobiças, são desejos intrinsecamente relacionados com a nossa carne. Não há nada de bom nesses desejos. Não há nada de proveitoso. Não há nada que esteja no plano de Deus que justifique
esta cobiça está relacionada à ganância. Nunca está satisfeito. Sempre mais. Está relacionado ao desejo de poder, porque quanto mais eu posso, mais eu sou. Meus irmãos, vamos falar dos desdobramentos da cobiça. É a origem de várias, não poucas, várias práticas pecaminosas. A corrupção é esta que crassa o nosso país, com a qual nós nos revoltamos, com a qual nós não concordamos. A cobiça se relaciona com a corrupção dos pagamentos e recebimentos ilícitos, das facilidades. E não pense que essas coisas não nos atingem, que são, não diria privilégios, seriam características da nossa política brasileira. Não. Quando eu estou numa situação de infração de trânsito e que eu apresento dentro do meu documento uma nota de 100, eu estou fazendo parte dessa corrupção. Porque a minha cobiça é que eu continue incólume, que eu não me mostre. Ou então, quando eu dou até um agrado para poder passar à frente de muitos que estão ali na fila, desde a madrugada. E a gente, quando chega, a nossa maior vontade é passar à frente de todos, custe o que custar. Tudo isso é cobiça mesmo. A desonestidade, nosso caráter de achar um dinheiro, de poder devolver, procurar de quem é o dono e não dizer que quem perdeu. A exploração. O empreendedorismo tem se multiplicado no meio de nossos irmãos que são cristãos. E alguns deles, às vezes, por conta da cobiça, de progredir, de subir, de alavancar o negócio, acabam suprimindo direitos dos trabalhadores, pagam salários abaixo do mercado, abaixo do merecido. Vai fazer falta, minha cobiça. Direitos sociais, trabalhistas, nós não os honramos. A pessoa, quando sai, não tem lá os seus depósitos para poder se aposentar, para poder usar um benefício do PIS, do Fundo de Garantia, porque eu, como empregador, pela minha cobiça, não estou sendo honesto. Ou quando eu também sou desonesto com as pessoas, quando eu exploro as pessoas, quando eu nunca estou disposto a ajudar e sempre em ser servido pela minha cobiça de estar bem. A cobiça também está relacionada com a ganância. Quantas pessoas se aproveitando desse período de pandemia pela ganância, fazendo negócios escusos, obtendo lucros indevidos, já tem um bom salário, já tem um grande patrimônio, que a grande maioria expressiva da população brasileira não tem, mas ele quer mais. Vamos aproveitar enquanto eu estou aqui, vamos ganhar dinheiro. Ganância. A inveja é um tipo de cobiça. O meu carro não serve, serviria o do meu irmão ou do meu amigo. É melhor, é mais novo, mais potente, tem maior valor comercial. Sua casa também, seu emprego. Ah, se eu tivesse aquele emprego, quisera eu ter esse emprego, quisera eu ter esse salário.
E a gente começa a cobiçar aquilo que as pessoas têm, pela inveja. A cobiça sexual, meus irmãos. Não chegamos ainda na imoralidade, mas já estamos na cobiça sexual, que é o que aquela fotografia ali traduz com singeleza. O que é que Deus nos fala, meus irmãos, sobre a cobiça? Não é o que eu, Eduardo, falo. É o que Deus nos fala sobre a cobiça. O que a palavra de Deus está nos alertando e que precisamos obedecer? Escutem. Ouça os clamores dos trabalhadores que vocês enganaram no pagamento. A conclusão do texto diz que esses clamores chegaram até a Deus. Tiago 5, primeira parte do versículo 4, na tradução da Bíblia Viva. Ai de vocês, disse Jesus, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, todos aqueles procedimentos de lavagem que os judeus tinham, aos quais Jesus está se referindo. Mas por dentro, estão cheios de ganância e cobiça. Por dentro da alma, por dentro do coração, era o que aqueles fariseus queriam. Se aproveitar pela ganância, pela exploração do dinheiro, da posição, do poder. Pois tudo que há no mundo, diz João, a cobiça da carne, cobiça sexual, a cobiça dos olhos, a inveja, a ganância, a ostentação dos bens, o dinheiro, o amor ao dinheiro. Ninguém aqui está falando que dinheiro não é necessário e que não é bom tê-lo nos momentos certos. Alguns até dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males, e não é isso que a palavra diz. A palavra de Deus nos diz que o amor ao dinheiro, até onde sabemos, a ordem é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amor ao dinheiro vira cobiça e vira vício. O mundo e a sua cobiça, eles passam. Eles vão passar. Se nós estivermos junto com o mundo, vivendo cobiçosos, também passaremos. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse sim, permanece para sempre. Então, em verde ali é grifo meu, no texto de Lucas 12:15, para que os irmãos compreendam. Então Jesus lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lembra quando Jesus falou sobre isso? Sobre aquele homem que teve os seus celeiros abarrotados e que falou para si mesmo: agora estou bem, vou viver e usufruir de tudo isso. E na sequência Jesus disse que Deus pergunta: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens guardado? Para quem será? Não sejam presunçosos, disse Paulo aos Gálatas, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Esse é o conselho de Paulo para uma vida cristã sadia, meus irmãos. Pois onde há inveja e ambição egoísta, disse Tiago, aí há confusão e toda espécie de males. Uma família onde há inveja e ambição egoísta, pais egoístas, filhos egoístas, crentes egoístas, confusão. O último mandamento de Deus
nas tábuas da lei: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás com a inveja de querer ter o que o teu próximo tem. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. A cobiça sexual está aqui. E nós vamos ver lá na frente que a cobiça sexual vai levar ao adultério. Porque Jesus falou que se olharmos com intenção impura com uma mulher, para uma mulher, já com ela cometemos adultério. Nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertençam, não cobiçarás. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Corroborando o que eu acabei de falar. A cobiça sexual leva ao adultério, que é imoralidade. Mas talvez nós não estamos ainda, não temos entrado ainda em Canaã por causa da idolatria. Quando a gente toca nesse tema, normalmente a gente tende a pensar em imagens de escultura, em santos, em fotografias, imagens. E aí a gente fala logo: isso aí eu estou fora. Isso aí, lá em casa pode procurar, não tem bezerro de ouro. Não tem nenhum santo a quem eu possa idolatrar. Meus irmãos. Mas há uma definição da idolatria aqui, que infelizmente nós, como cristãos, temos deixado a desejar. A idolatria, meus irmãos, é um sistema de valores e prioridades que criamos ou utilizamos, ao qual damos mais importância que a Deus. Um sistema de valores e prioridades, ou seja, são coisas que nós valorizamos, coisas que a gente prioriza acima de Deus. Às vezes, quando a gente faz um retrospecto do nosso dia, a gente tem tantos afazeres, né? Acordar, tomar café, ir para o trabalho, para a escola, estudar, trabalhar, voltar para casa. E quando a gente vê o final do dia, a gente não encontra ali um espaço de prioridade para Deus. Mas a gente encontra tantos outros espaços, não só no dia a dia, como até nos finais de semana, que é o entretenimento. O que é isso? O próprio nome está falando ali, entretenimento. É algo que entretém você, que você fica entretido, que você gosta de ficar olhando, usufruindo, sentindo, que faz com que você pare, que olhe, faz com que você dedique tempo, porque ele vai sempre necessitar da tua atenção, da tua presença. Não existe entretenimento sem a minha presença, sem a sua presença. Sem a minha atenção e sem a sua atenção. Senão, eu não estou me entretendo com aquilo. Agora, se eu parei, e se eu fiquei ali, e estou ali muito tempo, e se aquilo tem um valor imenso para mim, se aquilo tem uma prioridade, que eu deixo de fazer qualquer coisa para aquilo, pronto, virou idolatria. O que seria isso, meus irmãos? Meus irmãos, hoje estou trazendo aqui alguns tipos de entretenimentos, aos quais nós acabamos sem saber e sem sentir e sem perceber que estamos idolatrando. Por quê? Porque nós gastamos mais tempo, nós estamos presentes, olhando, vivendo isso, muito mais do que a importância que nós damos a Deus. Os canais
streamings que aparecem onde você opta e você tem várias opções e adentra noite afora, vendo filmes, séries, os esportes. É bem verdade que o Flamengo, indubitavelmente, hoje é o maior time do Brasil, quiçá da América. 2 vezes campeão brasileiro, 2 vezes campeão da Supercopa, campeão da Libertadores. Só que ele não pode ocupar prioritariamente, e nem eu posso dar valor ao meu time, um valor superior ao que eu dou a Deus. Às vezes a gente fala sobre algumas pessoas, sobre vícios, quando a gente vê ali algumas pessoas falando aí sobre jogos de azar, sobre apostas, independentemente se são de brincadeira ou não, mas eu tenho percebido que algumas coisas têm ocupado e que têm sido alvo de discussões e de conversas de tardes, de sábado, tardes de domingo. A gente não tem tempo para assistir o culto online, culto matutino, culto vespertino. Depois a gente vê. Agora não. Agora aqui de manhã, no domingo, aqui tem um jogo aqui que é um jogão. Aí de tarde tem união de casais. Eu também não posso ver, porque tem um jogo também do campeonato. Afinal de contas, eu estou pagando o Premier. E aí? Se eu tiver que assistir depois, não adiantou nada, estou gastando dinheiro. Eu mesmo assinei alguma coisa porque eu dou valor, porque é minha prioridade. Talvez algumas pessoas não estejam muito satisfeitas de estarem ouvindo essas coisas. E talvez nem estejam concordando. É um direito do irmão. Mas eu queria que você analisasse e pensasse. Faça aí uma autoavaliação aí das 24 horas aí, de segunda a segunda. Quanto tempo você gasta com entretenimento? Quanto tempo você para orar? Para estudar a palavra de Deus, afinal de contas. Lembra lá? Como é que eu vou conseguir identificar a vontade de Deus? Quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu esfrio, mais eu estou suscetível a tantas outras coisas com as quais não deveria estar envolvidos. A mídia social, isso aí é indubitável. Antigamente as pessoas que trabalhavam na informática desenvolviam uma doença chamada LE, lesão de esforço repetido. Então ficava com o teclado o dia inteiro, analistas, programadores. Hoje praticamente nada se faz sem uma tela na frente e um teclado. Hoje nós temos uma nova variação do LE. Ela pode ser assim, ou assim. Isso sem falar o Twitter, o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, o Facebook. Se esse sistema de valores, se a esse sistema eu tenho dado uma prioridade e tenho valorizado tudo isso mais do que a Deus, eu estou transformando isso em idolatria, meu. Acredite. O inimigo, ele sabe. Essas questões da idolatria estão consensadas. Até onde eu sei, pode ser que exista, eu não conheço nenhuma igreja cristã aí que tenha santo aí, que tenha pessoas fazendo novenas, promessas para santos em igrejas ditas cristãs evangélicas. Não conheço. Espero não conhecer. O inimigo apresentou uma variação da idolatria. Por quê?
eu perco o privilégio de me relacionar com Deus através da oração e da leitura da palavra, eu perco o privilégio de estar na igreja, de estar assistindo presencial ou online as programações que os irmãos se dedicam para fazê-las, para produzi-las, estudos, mensagens. A gente não dá valor a nada disso, a gente dá valor a isso aqui que eu estou mostrando. E tem uns que conseguem transformar o trabalho em idolatria. Os Estados Unidos tem um termo que está transliterado já para o Brasil, chamado workaholic, que é uma pessoa que é viciada em trabalho. Ela no trabalho, todo mundo sabe que se tiver hora extra, ela está disponível. Preciso que fique até meia-noite, eu. Sábado e domingo, eu. Feriado, eu. É como se estivesse fugindo de alguma coisa e transferindo a sua fuga para o trabalho. Também tem pessoas que idolatram o dinheiro. Acabamos de ver aqui na cobiça. Ó, começou a correlação. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De repente eu estou viciado no trabalho porque eu vi que ele está me rendendo horas extras, mais dinheiro, para eu poder comprar mais, para eu poder ter mais. Ou então, o poder, eu posso passar a idolatrar o poder. Nada para mim serve que não seja o poder. Eu quero chegar a gerente, a chefe de departamento, a diretor. Na igreja também eu quero ser líder, eu quero ser ministro, qualquer outro título que me dê poder. Porque eu idolatro. Porque eu adoro o poder. Eu adoro sentir o poder sobre as pessoas, sobre as coisas. E também, por incrível que pareça, existe a idolatria da religião. Aqueles fariseus lá eram idólatras. A religiosidade deles não tinha nada a ver com uma vida espiritual segundo aquilo que Jesus Cristo pregava quando por ali viveu. Deus, meus irmãos, não tolera a idolatria. Vejamos o que a palavra dele nos ensina. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nem os que jogam no teu time e nem o teu próprio time de futebol. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Com certeza, se nesse tempo houvesse a tecnologia que nós vivemos, nos dias de hoje, ela também seria inserida aqui. De certa forma está, porque ela está aqui, na terra. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Lembra lá quando eu perguntei? Você não tem prestado culto? Você não tem louvado e glorificado a Deus? Está faltando o que? Tempo? Desejo? Prioridade? Assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração, olha, aqui está. Falamos de vários ídolos que muitas das vezes eles não são palpáveis, mas que eles estão no nosso coração. E puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, nos entretenimentos, principalmente nas novas séries e filmes, está difícil de assistir onde não deparamos com tropeços ímpios diante dos nossos olhos. Quem gosta de filme e série como eu gosto, sabe disso. E depois de tudo isso, for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria.
Deixa eu ler de novo para a gente poder pegar aqui o fio da meada dessa mensagem. Assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Talvez eu não esteja me sentindo em Canaã, porque eu esteja conforme a minha idolatria. Arrependa-se, desviem-se dos seus ídolos. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas, amor ao dinheiro, idolatria ao dinheiro. Aqueles que confiam em seus bens e se gabam de muitas riquezas, seus túmulos serão suas moradas para sempre. É aquela história de que caixão não tem gaveta. A gente trabalha, a gente corre atrás por diversas situações, pela cobiça, pela ganância, pela idolatria através do dinheiro. Mas quando chega nessa hora, isso fica. Onde a traça e a ferrugem vão dar conta. Haja traça, haja ferrugem. Ainda que eu tenha dado seus nomes às terras, não adianta nada disso. A gente passa ali em Ipanema, tantos personagens aí, idílicos, importantes, outros nem tanto, com seus nomes. Nada disso tem valor mesmo. Eles foram talvez ídolos de muitas pessoas, cantores, compositores, poetas. Este é o destino dos que confiam em si mesmos, moradas nos túmulos. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. Apesar da gente estar vestido ali no caixão, em breve aquela roupa vai se dissolver. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Nada. Você idolatra o trabalho? Nada levará consigo do seu trabalho. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço, de muito trabalho e de correr atrás do vento. Correr atrás do vento é complicado. Eclesiastes 4:6, Eclesiastes 5:15. O terreno, meus irmãos, de espinheiros representa um homem que ouve a mensagem. Aqui é aquele texto de Mateus 13, no versículo 22, na versão da Bíblia Viva, onde fala que a semente cai em diversos lugares. Numa morre, na outra cresce, logo se vira. E só num solo fértil é que ela vai produzir frutos. Aqui é a que cai no terreno coberto de espinheiro. Ela representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações desta vida e pelo dinheiro sufocam a palavra de Deus, e ele trabalha cada vez menos para Deus. Ele não se desenvolve. Ele não caminha para Canaã. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Talvez você não tenha entrado em Canaã por causa da imoralidade. Bem, a imoralidade ela está relacionada a todos os tipos de pecados sexuais ilícitos citados na Bíblia. No Novo Testamento, mais conhecido como porneia, no grego. Tudo que se refere a porneia, imoralidade sexual, está relacionado com pecado sexual ilícito. A imoralidade, ela tem 2 vertentes. Todas as pessoas que estão dominadas por cobiças e desejos sexuais ilícitos e lascivos, apetites contrários à sua natureza,
e por paixões imorais desenfreadas, essas pessoas sofrem sérios estragos em sua alma. E esses estragos vão impedi-la de entrar em Canaã. A imoralidade sexual está relacionada com relações sexuais ilícitas e com a cobiça sexual. Olha aí. Olha a cobiça, de novo, interrelacionada com a terceira razão que impediu o povo, a geração má de Israel, de entrar em Canaã. Nas relações sexuais ilícitas, nós temos o adultério, relações sexuais fora do casamento. Temos a fornicação, relações sexuais entre pessoas não casadas, mas ilícitas, somente legitimadas por um casamento. Homossexualidade, relações entre pessoas do mesmo sexo, homem e homem, mulher e mulher. Incesto, relações sexuais com filhos, filhas, pais, mães. Existem outros tipos, como a bestialidade, relações sexuais com animais e tantas coisas ruins. Relações sexuais ilícitas. E temos a cobiça sexual, a pornografia, que são as imagens, os vídeos de relações sexuais ilícitas que nos colocamos diante deles para poder assistir, ver, e a partir dali vem a masturbação. Ou seja, a cobiça sexual vai levar a uma relação sexual ilícita. Quem está num vídeo de pornografia, não, com certeza, está em adultério, ou em fornicação, ou na homossexualidade. Quando eu assisto aquilo, eu passo a cobiçar aquelas pessoas, eu passo a ter o desejo de ter relações sexuais com aquelas pessoas. Inclusive muitas pessoas que foram despertadas e foram mudadas da heterossexualidade para a homossexualidade por conta da cobiça, do desejo de experimentar relações homossexuais em filmes pornográficos. E que vão levá-lo à cobiça sexual, a se masturbar. Ou seja, estou olhando com intenção impura, estou me fazendo uma relação sexual, a masturbação, com interesse na cobiça de alguém que está naquele filme, naquelas imagens pornográficas. Meus irmãos, não nos esqueçamos que pela imoralidade, 23 mil morreram num só dia. Isso lá naquela geração má. Recentemente, atualizei algumas pesquisas sobre o assunto e descobri que o número de pessoas que se declaram cristãs no catolicismo, nas religiões protestantes históricas, nas religiões protestantes neopentecostais, nas religiões outras declaradas evangélicas, existe hoje, envolvidos em pornografia, cerca de 1,3 bilhões de pessoas. Vou repetir. 1,3 bilhões de pessoas envolvidos com pornografia, com imoralidade. 1,3 bilhões de pessoas
impedidas de entrar em Canaã, mortas espiritualmente, precisando da misericórdia de Deus. Fujam da imoralidade, disse Paulo aos Coríntios. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. É um pecado que você não pratica de forma externa. Você o pratica no seu próprio corpo ou com o corpo de alguém. O nosso corpo faz parte do corpo de Cristo. Quando eu pratico a imoralidade, eu peco contra o meu corpo, contaminando o corpo de Cristo. Além do mais, acaso não sabe que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de si mesmos? Por isso a gravidade do pecado da imoralidade sexual. De modo semelhantes a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações antinaturais. Olha o que está escrito aqui. Estando Judas, naquela época, já estava dizendo que naquele momento, passado tantos anos, lá de Sodoma e Gomorra, naquele momento, desde então, eles já estavam sobre o castigo do fogo eterno. E servem de exemplo. Desde aquela época, aqueles que foram mortos em Sodoma e Gomorra estão sofrendo no lago de fogo e enxofre. Quantos anos se passaram, meus irmãos? Quanto falta para terminar? É eterno, irmão. Será que isso não nos impressiona? Será que isso, pelo menos, não nos amedronta? Ora, as obras da carne são manifestas. Entre todas que estão relacionadas em Gálatas, no capítulo 5, está aqui a imoralidade sexual, as impurezas e a libertinagem. Em Apocalipse diz que os que cometerem imoralidade sexual, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Será que isso é poético? Será que isso não é literal? Tem alguma outra explicação? Alguém vê algo de bom na consequência da imoralidade? Será que você não entrou em Canaã porque está colocando Deus à prova? E agora, sinceramente, como é que eu posso colocar Deus à prova, hein? O que é isso? Eu acho que eu nunca fiz isso, não. Isso aí acho que é o povo lá, que Israel lá, mas eu aqui na minha vida aqui, não me lembro disso, não. Vamos ver, meus amigos? Será que colocar Deus à prova está nos impedindo de entrar em Canaã? O que é colocar Deus à prova? É pedir e cobrar a Deus que Ele faça algo contrário ao seu caráter e também contrário à sua vontade. Está complicado para entender? Olha só. Quando, além de pedir, eu estou cobrando a Deus que Ele faça algo contrário ao seu caráter, vamos enumerar algumas características de Deus. Bondoso, misericordioso. O que mais? Fala aí. Justo. Uma das características marcantes de Deus é a justiça. Por isso, pedir e cobrar sucesso e êxito sem trabalho e esforço é colocar Deus à prova. Sou mau funcionário, não sou assíduo, sou aquilo que chamam de abelha,
Sabe o que é isso no trabalho? Está sempre fazendo cera. Finge que trabalha. Não tem comprometimento. Mas, mesmo sendo isso, eu oro e cobro a Deus que eu seja promovido. Que eu tenha reconhecimento. Que eu alcance êxito no trabalho. Que eu chegue a chefe. Meu irmão, é colocar Deus à prova. Você acha que Deus vai deixar que uma pessoa que não quer nada com o trabalho seja promovida? Pode até acontecer, meu irmão. Mas não pela vontade de Deus. Porque Ele é justiça. Ou então, não estudei nada. Me inscrevi agora na última hora. No último dia da inscrição para o concurso. Ah, está muito em cima, não vou nem pegar. Chegar lá, eu vou chutar tudo. Aí eu oro para Deus, Senhor, me ajuda para que eu possa acertar aquelas questões todinhas. Irmão, quando você está pedindo isso para Deus, você está colocando Deus à prova. Você sabe que Ele é justo. Como é que você vai acertar todas as questões da prova se você não estudou? E aquelas pessoas que estão estudando há 1, 2, 3, 4, 5 anos, se preparando para aquele concurso. Meu irmão, colocar Deus à prova é pedir e cobrar o mal contra alguém. E isso pode ser muito mais frequente do que a gente imagina. Principalmente nesse mundo politizado aí, polarizado. Esquerda, direita. Supremo. E aí você começa a pedir e cobrar o mal para algumas pessoas. Que eles tenham doenças graves, incuráveis. Que eles morram. Isso é contra o caráter de Deus. Pedir que alguém adoeça, pedir que alguém morra, cobrar de Deus isso. Colocar Deus à prova. Deus é amor. Aqueles muçulmanos que estão lá afligindo lá a igreja perseguida, que morram, que tenham a pior morte possível. Meu irmão, pensar nisso é colocar Deus à prova. Desejar isso, pedir isso a Ele. Pedir e cobrar prosperidade sendo desonesto. Eu tenho lá meu negócio, sonego impostos, sonego os direitos trabalhistas e sociais, mas eu quero ter prosperidade. Eu quero que o meu negócio alavanque. Eu quero ganhar muito dinheiro. Senhor, tenha misericórdia de mim, meu Deus. Me ajuda. Meu negócio ir para frente. Você está colocando Deus à prova. Você sabe o que você está fazendo de errado naquele negócio e está pedindo prosperidade. Pedir e cobrar algo colocando a divindade e o poder de Deus em xeque. Senhor, se tu és Deus, eu quero que você quer. Você está perguntando se Deus é Deus, se Ele tem poder, você está colocando o poder de Deus em xeque. Olha, eu conheço na Bíblia uma pessoa que fez um tipo de prova. Vocês conhecem, Gideão? Aquela provinha do tapete. Né? A gente acha que pode fazer essas mesmas coisas. Toma cuidado, né? Cuidado. Ali tinha um propósito. Além do mais, Deus é Deus. Ele pode ou não aceitar o que Gideão fez, como aceitou. Mesmo porque ali tinha um propósito. Gideão precisava derrotar os midianitas, para que o povo voltasse para Deus lá na Canaã, lá na terra prometida. Então, estava de acordo com a vontade dele. Então, ele tolerou isso aí. Mas toma cuidado. O tipo de prova que você quer fazer com Deus, para você não incorrer no erro de colocar Ele à prova. Pedir e cobrar algo usando barganha ou chantagem. Senhor, se eu passar, se eu conseguir, se eu tiver, eu vou ser assíduo na EBD, no culto dominical, eu vou ser dizimista, eu vou trazer oferta, eu vou contribuir para missões. Eu também só conheço uma outra pessoa que fez isso, mas como também estava debaixo da promessa,
Deus também deixou passar, porque Deus é Deus. Vocês sabem quem é? Jacó. Jacó, depois de tudo que ele fez, enganar pai, enganar o irmão, fugir com medo depois ele ainda começou: Senhor, se tu fores comigo, se tu me abençoares, se tu fizeres aquilo, se tu fizeres outra coisa, eu te seguirei. Só Jacó, né? Tirando ele, não conheço ninguém. Colocar Deus à prova é viver consciente e deliberadamente nos prazeres do pecado e se autoproclamar herdeiro da salvação. É o famoso duas caras. Eu sei que eu faço o que faço, que essas coisas são terríveis, mas eu vivo uma mentira e tento transparecer essa mentira. Ainda digo ainda que eu sou crente em Jesus Cristo. Deus está vendo. Nada fica oculto a Deus. A gente só não é consumido por fazer essas coisas pela graça e pela misericórdia que hoje nós temos na nova dispensação. A graça de Cristo Jesus. Porque senão, se fosse naquela época, olha lá, Safira e Ananias. Toma cuidado. Colocar Deus à prova é não se contentar com os recursos recebidos de Deus e sempre duvidar da providência divina. Eu nunca estou contente. Eu estou sempre insatisfeito. E note, daqui a pouco a gente está vendo que isso está indo para outra razão, né? A murmuração. E aí eu começo a: Senhor, poxa, essa casa até que é boazinha, mas, poxa, sou bem que podia me dar uma casa melhor. Eu nem sei se o senhor vai fazer isso não. Eu não sei que tipo de diálogo louco é esse que a pessoa está tendo com Deus, onde ele, além de não estar satisfeito com o que já recebeu, ele ainda duvida que Deus possa providenciar. Então, pode receber nada nele. Colocar Deus à prova é usar prerrogativas de líder espiritual e pregar mentiras, pregar heresias, é pregar ideologias malignas em nome de Deus. Meus irmãos, é triste. Isso é colocar Deus à prova, meu. Pessoas usando o nome de Deus, fazendo espetáculos pirotécnicos de curas falsas. Pessoas que têm títulos, carregam aqui galões de líderes, pastores, apóstolos, bispos. Pessoas que com essas prerrogativas usam aquilo que Deus falou: trazei os dízimos e eu encherei, derramarei bênçãos dos céus. A teologia, podemos assim chamar, da prosperidade real do livro de Malaquias não é a teologia da prosperidade desses falsos profetas, que colocam como barganha, estipulam valores, estipulam proporcionalidades ao tamanho da tua oferta. A tua bênção é proporcional ao dinheiro que você dá. Se você dá pouco, você recebe pouco. Quando, na verdade, lá em Malaquias fala sobre dar, não fala na quantidade. E também por falsos profetas que estudam em seminários, em faculdades de teologia, explicitamente com o intuito de se prepararem para se tornarem falsos mestres, falsos pastores, porque sempre carregaram no coração desejos contrários à natureza de Deus. E aí eles trazem títulos de pastores,
fundam igrejas, para abrigar pessoas que também não estão satisfeitas com o que a palavra ensina e começam a questionar realmente se a palavra de Deus está ou não está ultrapassada. Isso é colocar Deus à prova, meus irmãos. Colocar Deus à prova é desafiar a Deus, negar sua existência, negar a criação no Gênesis. Charles Darwin, Georges Lemaitre, com a teoria do Big Bang, uma explosão resultou em tudo isso que a gente vê, essa natureza maravilhosa. E Charles Darwin, na evolução do homem a partir dos primatas, e não a partir do pó, criado por Deus. Essas pessoas não estão mais aqui, colocaram Deus à prova. E muitas estão seguindo as suas teorias hoje. Muitos cientistas com metodologias de datação tendenciosas, tentando provar milhões e bilhões de anos que nunca existiram. Essas pessoas estão colocando Deus à prova. Escarnecer de Deus. Pessoas que escarnecem, que debocham de Deus. Atores, artistas, jornalistas, pessoas importantes que têm voz, que formam opiniões e que escarnecem de Deus, estão colocando Deus à prova. Colocar Deus à prova é questionar a Deus seu caráter e a sua vontade. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Que Deus é esse? Esse Deus é um Deus debochado, que gosta de fazer o povo sofrer. Esses tipos de afirmações, tudo isso é colocar Deus à prova. Diz a palavra de Deus: não põe à prova o Senhor seu Deus. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? A partir daqui, desencadeou colocar Deus à prova. Logo a seguir vinha a murmuração. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Deuteronômio 6,16. Massá e Meribá. Lembram lá Jesus na cruz, antes de morrer? As pessoas colocando Deus à prova, colocando o Filho de Deus à prova. E aí, você que diz que constrói o templo em tanto tempo, salve-se a si próprio. Desça da cruz se é o Filho de Deus. O próprio Satanás, ao tentar Jesus no deserto, disse a ele: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, e citou os textos da Bíblia. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Mas talvez você não esteja conseguindo entrar em Canaã por causa da murmuração. Murmuração. Murmurar é fazer qualquer queixa ou declaração reclamatória negativa a respeito de Deus, cobrança, a respeito da sua vida, insatisfação, acabamos de ver agora anteriormente, e a respeito de terceiros, críticas, fofocas, maledicências. Murmurar também é espalhar o pessimismo, principalmente nessa época, quando a gente começa a falar, ao invés da gente falar do poder de Deus para nos guardar,
para nos livrar, para nos proteger. Não, a gente contribui para disseminar o medo, espalhando notícias pessimistas, espalhando fake news e tantas outras coisas. Aos que murmuram com linguagem profana, inútil, difamando e blasfemando, o apóstolo Paulo chamou de maldizentes. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Estamos agora no texto bíblico de Êxodo 16, de 2 a 3. Deus abomina a murmuração. Disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha só. Anos pedindo a liberdade, agora dizendo: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Ah, se tivéssemos carne para comer. O maná já não servia. O maná que caía do céu já não era suficiente. Enjoaram, queriam carne. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça. Olha a cobiça. Cobiçando as coisas ruins. De quando eles eram escravos. Comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Murmuração. Números 11, versos 5 a 6. Números 11, 1 diz que aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se, fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. A ira de Deus. No livro de Judas, diz o seguinte: essas pessoas daquela época, que muito tem a ver com as nossas pessoas, com as pessoas dessa época que vivemos, vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, a cobiça, a idolatria. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Judas 1, verso 16. Quero perguntar para você agora, minha irmã, meu irmão, você não quer entrar em Canaã? Você gostaria de entrar em Canaã? No próximo domingo, na União de Casais, às 17h30, nós vamos, na parte final dessa série de estudos, Famílias em Busca da Terra Prometida, apontar o caminho e a direção para a Terra Prometida, Canaã. Não perca. Famílias em Busca da Terra Prometida. E nesta semana, se vierem as tempestades, as lutas, as perseguições, as tentações, os sofrimentos e os problemas, nos apresentaremos diante de Deus em oração e Ele nos dará a vitória. Que Deus a todos abençoe. Amém.